Bom dia, garotada da 1111. Primeiro quero me desculpar que eu marquei para corrigir o teste com vocês na quarta-feira ontem, né, a 1 hora da tarde, mas eu tive problema na minha internet já pela manhã e não consegui entrar, fazer mais nada durante o dia de ontem, né? Então eu resolvi gravar essa videoaula para corrigir o teste e ajudar aí a quem teve alguma dúvida para que sejam esclarecidas, tá bom? Então vamos lá, olha só. Muitos alunos me mandaram e-mail, deixa eu desligar aqui essa câmera, me mandaram e-mail perguntando se tinha que arredondar, não tinha que arredondar. Então essas perguntas, na verdade, todas estão respondidas lá no texto. Eu não sei se vocês leram, ou se, né, eu não sei se não entenderam, ou se realmente leram esses textos, porque eles são muito claros no que falam, tá? Então veja, pessoal, nós não estamos trabalhando mais com números como vocês aprenderam até hoje lá na matemática. A matemática trabalha com números que, por exemplo, no intervalo de 0 até 1 existem infinitos números. Na física nós estamos trabalhando com medidas. E essas medidas carregam erro, né? Imprecisão ao serem feitas. Inclusive, o último algarismo, nem mesmo a gente tem certeza deles, se isso aqui é um 2, se é um 1, se é um 3. Da mesma forma, esse 1 aqui, ó, deve ser um valor médio. Talvez fosse 2, talvez fosse 0. Então, o último algarismo da medida, a gente nem mesmo tem certeza sobre ele. É um número incerto, né? Mas de qualquer modo, você tem ali duas medidas. Então, o enunciado diz o seguinte. Deixa eu só sair daqui. O enunciado diz... Deixa eu concluir isso aqui só para fechar isso aqui. Pronto. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, que um estudante, para calcular a densidade de um corpo, ele mede a massa, olha a palavra-chave aqui, mede. Ele mediu a massa, mediu o volume e obteve essas medidas, né? Bom, ele sabe que para determinar a densidade é preciso dividir a massa pelo volume. Então vejam, a gente vai dividir essa medida com 4 algarismos significativos por essa medida com 2 algarismos significativos, que tem apenas 2 significativos. Então a minha resposta só pode ter 2 algarismos significativos. Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, 3,872 dividido por 0,041, acho que é isso, vê aqui, 0,41, 0,041. Então tá aqui, ó. Isso vai me dar 94439, vai embora. Aí aquele pessoalzinho que está até hoje achando que a gente está no ensino fundamental vai dizer assim, quantos algarismos significativos, quantos casas decimais eu coloco? A partir de agora vocês têm que saber, tá? Ora, eu estou buscando uma resposta com 2 significativos. Então, para obter uma resposta com 2 significativos, eu vou ter que jogar fora toda a parte decimal para ficar com 9 e com 4. Lembrando a vocês que nessa resposta eu não tenho nem certeza realmente que isso aqui é um 4. Pode ser um 5, pode ser um 3, tá? Porque ele já é duvidoso, tá bom? Então a minha resposta com 2 significativo é 94. E nesse caso eu vou arredondar para menos. Por quê? Porque aquele último número que eu joguei fora é o 4 e ele não mexe com esse 4 que fica. Então a resposta correta é 94 quilogramas por metro cúbico. Tá aqui, ó. 94 quilogramas por metro cúbico. Tá ok? Aqui também eu considerei correto. Quem marcou isso aqui também estaria correto. Por quê? Porque eu falei, quem leu o texto viu também que você pode colocar na multiplicação e na divisão até mais um significativo na resposta. E aí, então, caberia também essa daqui, ó. Eu jogaria fora daqui para trás, então isso aqui também seria verdadeiro, tá? Embora a resposta melhor é a primeira, a com 2 significativos apenas, levando a regra ao pé da letra, beleza? A segunda questão, para se determinar o trabalho feito por uma força, é preciso multiplicar a intensidade da força pelo deslocamento que ela provoca. Então, aí eu continuo. Uma força cuja medida, olha só, isso aqui é para que não haja dúvida que isso aqui é uma medida.
uma força cuja medida é de 4.000 newtons, sendo que esse 4.000 newtons está com um significativo e em notação científica, né? Desloca um corpo 6,524 metros. É uma medida que tem 4 algarismos significativos. Qual o trabalho realizado por essa força? Então, para calcular esse trabalho, eu preciso multiplicar 6 por... 4, né? 4 por 6,524, que vai me dar... Opa, eu fiz errado ali. 4 vezes 6,524, que vai me dar 26,096. 26,096. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. 26,096, né? Colocando aqui a potência de 10 do 4 lá que eu tirei só para facilitar a nossa vida. Então, 4 vezes 5,524 vai dar isso aí, vezes 10 a 3. Então, esse é o trabalho em joules, tá? Só que eu preciso de uma resposta com apenas um significativo. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em notação científica, lembrando que esse 6 representa a ordem dos milhares, né? O número que fica à esquerda da vírgula representa sempre a potência que está lá. Então, o 2 representa a ordem 10 a 4. Então, vai ficar 2,6096 vezes 10 a 4 joules, porque Newton vezes o metro é o joule, tá? Então, essas minhas meninas aqui são demais, cara. O tempo inteiro implicando com o pessoal que passa na rua. Então vai ficar assim, com um significativo apenas, eu vou jogar fora o 6, o 9, o 0 e o 6. Então eu vou ter com um significativo uma resposta que é de 3 vezes 10 a 4 joules. Mas se eu quiser deixar uma resposta com 2 significativos, poderia ser também 2,6 vezes 10 a 4 joules. Uma e outra são consideradas corretas. Eu prefiro a primeira, tá? Então tá aqui, 3 vezes 10 a 4 joules é a minha resposta correta, ou a segunda ali, o tique ali indicando que as duas estão corretas, beleza? Aqui eu tenho uma mistura com 3 volumes de líquidos diferentes, né? Não sei porque o cara, isso aqui criei essa questão aí para a gente poder pensar nessa questão da soma entre medidas, tá bom? Só que vocês vejam, a maior unidade é o litro, e esse litro indicado aqui é uma medida, só que está com um significativo. Okay? Se o fabricante quisesse colocar uma medida melhor ali dentro, ele colocaria, por exemplo, 1,0 litro. Mas não, ele colocou a medida com um significativo. E aqui eu tenho uma medida com 3, uma medida com 2 significativos, só que está em um submúltiplo. E sempre que você for somar, é importante que você sempre use a maior unidade que estejam entre aquelas que você some, e mais, na maior ordem possível, né, de potência, se tiver potência de 10. Então eu vou trabalhar em litro. Então o que eu vou fazer? Eu tenho assim, quer ver? 750 ml, 750 ml mais 1 litro, são tudo medidas, tá? Mais 80 mililitros. Ora, esse mili, pessoal, é a mesma coisa que 10 a menos 3, que é o mesmo que dividir por 1000, tá? O mesmo que dividir por 1000. Então, vai ficar assim, 750 ml é igual a 0,750 litros. Tá? Eu troquei o mili pelo dividir por 1000, ou pelo 10 a menos 3. Mais 1 litro, mais, vou dividir por 1000 aqui, 0,080 litros. Então tá ali, essas são as minhas medidas na maior unidade possível ou na maior ordem se tiver em potência de 10, tá bom? Então vai ficar assim, quando você soma, o importante é o menor número de casas decimais. E aí quem tem menor número de casas decimais é esse, que é o litro que não tem nenhuma casa decimal. Então meu resultado não pode ter nenhuma casa decimal. Então você pode somar, jogar fora as casas decimais depois, ficaria assim, quer ver?
Ficaria assim, ó. 0,75 mais 1 mais 0,080. Isso vai me dar 1,83. Então vai ficar assim, 1,83 litros. Tá? Essa é a minha resposta, que ainda não é a final. Por quê? Porque para você somar, você precisa do menor número de casas decimais, que é não ter nenhuma casa decimal. Mas quando eu jogo fora o 8, isso vai me dar uma resposta de 2 litros. Está aqui a minha única resposta possível, tá? Porque na soma e na subtração não tem essa de você colocar um significativo a mais não, tá bom? Só na divisão e multiplicação. Então a minha resposta é 2 litros. Então tá aqui, ó, 2 litros de resposta, tá? A única possível. A questão 4 fala sobre a velocidade da luz. E aí o que acontece, pessoal? A luz, ela no vácuo, ela tem esse valor absurdo que está aqui em cima, ó. Cadê? Não sei nem como é que a gente fala isso aqui, cadê? Como é que eu pronuncio isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Seria aqui milhões. Tá, eu não vou nem tentar falar esse número aqui. Eu vou falar assim, ó. A velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então, é uma velocidade absurda. Isso é aproximadamente 300 mil quilômetros em um segundo. É como se eu pudesse dar a volta à Terra 8 vezes em um segundo. Uma velocidade espantosa, tá? Então vamos lá. Mas tem uma coisa interessante. Quando a luz passa de um meio transparente para outro, né, como está acontecendo aqui entre o vácuo e o quartzo, ela muda a sua velocidade de propagação. No quartzo ela diminui muito. Então essa diminuição da velocidade faz acontecer um fenômeno chamado de refração da luz. Isso aqui seria um feixe de um laser de rubi que incide aqui, muda de direção desse jeito. Isso aqui dá para medir em laboratório, pessoal. Você coloca aqui um vidro, né? A gente usa um recipiente transparente, a gente bota aqui uma linha no vidro, né? Que representa normal, e é realmente possível medir esse ângulo aqui, ó. E é isso que está sendo feito nesse experimento, tá? Então você consegue medir esse ângulo. Ora, pessoal, ângulo é uma unidade que você mede. Tem lá um aparelho chamado transferidor para fazer isso. Então a medida foi de 44 graus na região do vácuo, e depois do raio refratado, o ângulo é de 28 graus. E aí ele informa que existe uma equação que relaciona essa velocidade que a luz se propaga aqui, que ele chama de C, com essa velocidade que a luz se propaga no quartzo, que ele chama de V, que é essa daqui. Tá? É a lei de Snell-Descartes, está um pouquinho modificada aqui, mas ela é basicamente essa lei de Snell-Descartes que fala da refração da luz. Então, ele dá aqui o valor desses ângulos. Se não tivesse dado, era só buscar numa calculadora, tá? Então, que acontece? Eu vou lá fazer esse cálculo. Então, vai ficar assim, quer ver? O inverso da velocidade da luz no vácuo vezes o seno do ângulo medido de 44 graus é igual o inverso da velocidade da luz no quartzo vezes o seno de 28 graus. Aí o que acontece? Ora, se eu tenho uma medida que é de um ângulo de 44 graus, se eu nem sei realmente se é de 44, se é de 45, se é de 43, então também não tem muito o que elocubrar em ficar usando diversas casas decimais do seno que você consegue na calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou usar 2 algarismos significativos aqui também, ó. Vou usar 2 algarismos significativos aqui também. Então vai ficar assim lá na lei de Snell-Descartes. 1 sobre C é igual seno de 44 é aproximadamente 0,69 com 2 significativos. 1 sobre V, seno de 28 é 0,47 aproximadamente, né? Então eu posso reescrever isso assim, quer ver? 0,69 sobre C é igual a 0,47 sobre V, né? Faço aquela regra de cruzar ali os valores, então vai ficar assim, V é igual a velocidade da luz vezes 0,47, tudo isso dividido por 0,69.
E aí eu vou colocar o valor aproximado da velocidade da luz. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vezes 0,47, tudo isso dividido por 0,69. E aí, quando você faz essa continha lá na calculadora, minha calculadora não está... Se eu fechar aqui, se ela não vê ainda. Então, aqui, ó, vai ficar assim, quer ver? 3 vezes 0,47 dividido por 0,69 vai me dar 2,043 blá 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 tal, né? Só que o que acontece, pessoal? Vejam, quando você tem o inverso da velocidade da luz, que multiplica o seno, e você só tem multiplicação e divisão. Então, nessas operações, o que me interessa é o menor número de algarismos significativos. Então, a minha resposta dessa velocidade da luz é uma medida ou uma resposta com 2 algarismos significativos. Então, isso vai me dar uma resposta para a velocidade da luz no quarto, que é 2,0, né? 0, porque 2,04 com 2 significativos fica 2,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Você poderia até colocar um significativo a mais, 2,04. É isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque se eu tenho um ângulo com 2 significativos, a minha resposta poderia ter até mais um. Então, poderia ficar 2,04 também seria aceitável vezes 10 a 8, tá bom? Então fica assim, mas eu prefiro essa com o menor número de significativos, tá bom? Então a minha resposta seria 2 vezes 10 a 8 vezes 10 a 4. Eu poderia até considerar correta essa daqui também, eu poderia ter colocado um tique aqui também, tá bom? Já que eu posso colocar até um significativo a mais. A próxima vez eu vou alterar o formulário para fazer isso, tá? Aliás, eu posso fazer isso agora, porque se eu no futuro usar de novo, olha, eu já sei que vai ser considerada essa aqui também correta com um significativo a mais. Eu não sei se ele vai reconsiderar isso já para quem fez, tá? Mas não vai influenciar não, tá bom? Questão 5. Questão 5 você tem. Como fica esse número aqui em notação científica? 509 acompanhado com 7 zeros. Cadê? Aqui, ó. 509 acompanhado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Em notação científica, com 3 algarismos significativos. Então, a primeira coisa é colocar em notação científica, tá? Mas para fazer isso, eu tenho que lembrar o seguinte, que o número que está à esquerda da vírgula, mas qual é o número que está à esquerda da vírgula? Ora, é esse zero aqui, ó, porque a vírgula fica subentendida. Ele representa a potência de 10 que acompanha o número. Ah, Gilberto, mas não tem nenhuma potência de 10 acompanhando o número. Não tem, mas poderia ter. Por quê? Porque eu sei que existe uma potência de 10 que equivale a 1. E quando eu multiplico aquele número, ele permanece o mesmo. Então, está ali, é o 10 a 0, olha. E esse zero representa aquela potência que está lá. Então, eu quero que essa vírgula venha para cá. Mas para ela vir para cá, para ficar um número entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não pode ser 10, eu preciso ver qual é a ordem do 5. Então, vai ficar assim, ó, se essa é a ordem 10 a 0, essa é a ordem 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a ordem 10 a 9. Então, esse número reescrito numa ordem maior vai ficar 5,09 vezes 10 elevado a 9, porque a ordem do número 5 ali é a ordem do 10 elevado a 9. Acho que é a ordem dos bilhões, se eu não me engano, a ordem dos bilhões, tá? Então é isso. E aí eu coloquei meu número em notação científica com 3 significativos. Está aqui, ó. Já achei a resposta que eu queria. Então você vai lá e anota 5,09 vezes 10 a 9, que é a questão 1, está ali indicado como correta, beleza? Aqui é o contrário. Eu tenho um número muito pequenininho
que eu quero colocar em notação científica. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente na anterior. Se eu tivesse pedido assim, coloca esse número em notação científica, não com 3 significativos, mas apenas com um significativo, como é que ficaria? Ora, era só jogar fora isso e ficar com 5 vezes 10 a 9. Tá? Ah, eu quero esse número em notação científica com 2 significativos, ficaria 5,1 vezes 10 a 9. Por quê? Quando você joga fora o 9, para ficar com 2 significativos, esse 0 vira 1. Então, essa é a minha resposta com 2 significativos, a minha resposta com 1 significativo, a minha resposta com 3, que foi o pedido, tá? Agora, essa de baixo não. Essa de baixo ele não fala em quantos significativos eu tenho que deixar. Então, eu vou deixar com o máximo possível. O máximo possível são 3. Aqui, ó. Cadê? Não sei por que eu fui mexer lá. Vou vir para cá para voltar lá. Aqui, ó. São 3 significativos. Por quê? Porque zeros à esquerda não são significativos. Então vai ficar assim, ó. 0,0123448 gramas. De novo, a potência de 10 que acompanha esse número é a potência 10 a 0. Eu posso colocar assim, ó, porque o 10 a 0 não muda em nada um número que isso aqui representa o 1. Tá? Então, esse zero que está à esquerda da vírgula representa a potência 10 a 0, ou seja, representa as unidades simples. Aqui você tem os décimos, 10 a menos 1, 10 a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 é a ordem do 4, 10 a menos 5. Então, para a vírgula vir para cá, eu vou ficar com 4,83 vezes 10 a menos 5 grama é a minha resposta. Ok? 4,83 vezes 10 a menos 5, tá aqui, ó. Ok? Ah, Gilberto, tem que arredondar. Só se arredonda quando é pedido. Deixa aquele número com tantos significativos, tá? Com menos significativos. Tal. Aqui não, aqui é uma medida. Eu sei que essa medida tem 3 significativos. A minha medida tem 3 significativos, só que agora está em notação científica. A partir de agora, eu peço para que vocês realizem algumas operações entre medidas, né? Aqui. Então, aqui começo com uma multiplicação entre duas medidas que estão em notação científica. Ora, a multiplicação, o resultado tem que ter o menor número de algarismos significativos. E no caso da notação científica, os algarismos significativos ficam naquele fator ali na frente da potência. Ó. Aqui você tem 4 significativos, aqui você tem 2 significativos. Então, a minha resposta só pode ter 2 significativos. Então, vai ficar assim, ó, 3,274 vezes 5,1. Isso vai me dar 16,6974. Mas eu só quero 2 significativos, então vou jogar isso aqui fora. Só que quando eu jogo esse 6 fora, faz esse 6 virar 7. Então a minha resposta é 17 vezes 10 elevado a... Repete a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 17 vezes 10... 6 menos 4, né? 17 vezes 10 a 2. Só que esse número não está em notação científica, eu vou passar da ordem 10 a 2 para a ordem 10 a 3 aqui, e aí vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a 3, o meu resultado com 2 significativos. Aí você vai lá e vê onde você tem isso. 1,7 vezes 10 a 3 está aqui como resposta correta, certo? Na 8 é uma divisão, a regra é a mesma, só que agora eu vou ter que dividir o 8 por 6,71. Então, 8 dividido por 6,71 é igual a esse número aí, olha. Só que 8 só tem um algarismo significativo. Então, a minha resposta só pode ter um algarismo significativo, que é o 1, que não vai ser mexido. Por que não vai ser mexido? Porque quando você arredonda
e joga tudo isso fora, o último a ser jogado fora é o 1. E esse 1 não mexe naquele 1 que ficou. Tá? Então a minha resposta é 1 vezes 10 elevado a quanto? 7 menos 3. 1 vezes 10 elevado a 7 menos 3. Lembrando que na divisão você tem que subtrair o expoente do numerador menos o do denominador. Tá? Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4 como resposta. A única resposta possível. Poderia até colocar mais um significativo, tá? Com mais um significativo ficaria 1,2, né? Porque lembra? 1,19 por aí vai. Aí você deixando mais um significativo ficaria 1,2, porque o último que você jogaria fora seria o 9. Então uma outra resposta aceitável também poderia ser essa daqui, ó. Tá? Então poderia ser essa daqui, mas eu prefiro sempre aquela que você usa a regra ao pé da letra, 1 vezes 10 a 4. E está aqui a resposta correta. Né? E eu nem coloquei, você vê que eu nem coloquei 1,2 vezes 10 a 4 para que vocês não tivessem aquela possibilidade também, tá bom? Mas se eu tivesse, poderia também colocar como correta. A 9 eu tenho uma soma, subtração com algarismos em notação científica, mas quem leu o texto viu que você só pode fazer isso com todo mundo escrito na maior ordem. Então ficaria assim, quer ver? 4,36 vezes 10 a 4. 4,36 vezes 10 a 4 mais... cadê? 9,6 vezes 10 a 2, 9,6 vezes 10 a 2, menos 3, o quê? Cadê? 3,215, eu acho que é isso. 3,215 vezes 10 a 1. Então, pessoal, para a gente poder somar, subtrair isso aí, só se todo mundo tiver na maior ordem. A maior ordem é a ordem das dezenas de milhares, ou 10 elevado a 4. Tá? Então, todo mundo tem que passar para a dezena de milhar. Esse aqui permanece desse jeito, né? Vezes 10 a 4. Lembrando que aqui você tem a ordem 10 a 2, olha, porque o número à esquerda da vírgula representa a potência de 10 que fica do lado, né? Então, você tem aqui 10 elevado a 3, que eu completo com 0, né? E 10 elevado a 4 aqui, que eu vou completar com outro 0. Então, vai ficar mais 0,096 vezes 10 a 4 menos, aqui, isso aqui é 10 a 1, esse 3. Então, vai ficar assim, ó, cadê, ó? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 vezes 10 a 4 aqui, ó. Esses dois últimos termos saíram da notação científica, mas é um preço que eu pago por ter que somar e subtrair esses números, tá bom? Aí vamos lá. Agora que está todo mundo na maior ordem, o que me interessa é a regra das casas decimais. Para você somar e subtrair, todo mundo tem que ter o menor número de casas decimais, e o menor número de casas decimais são 2. Então, esse aqui só pode ter 2 casas decimais, mas aí quando eu jogo fora o 6, ele faz o 9 virar 10, olha. Então, você tem isso aqui, ó, tá? Menos, quando você joga fora o 5, o 1, o 2 e o 3, para ficar com 2 casas decimais, o último que você joga fora é o 3, e esse 3 não muda esse 0. Então, na verdade, eu nem preciso subtrair isso aqui, porque ficaria como se fosse tudo aquilo ali menos 0,00 vezes 10 a 4, e isso é o 0 mesmo, tá bom? Então, o que eu preciso fazer é só somar isso com isso aqui. E aí você obtém 4,46 vezes 10 elevado a 4 com 2 casas decimais. É o meu resultado. Aí você vai lá, 4,46 vezes 10 a 4 está aqui, ó, certo? A questão 10, você tem aqui algumas expressões entre medidas, tá? E aí, o que acontece? Quando você tem expressões numéricas, ou melhor, numéricas com medidas, você resolve primeiro o que está entre parênteses, né?
Então, vou fazer essa multiplicação, vou fazer essa divisão, e depois... Aliás, nesse caso aqui, pessoal, mesmo que não tivesse os parênteses, vocês primeiro teriam que fazer essas operações. Por quê? Quando os parênteses não são colocados para dar prioridade, você tem que obedecer aquela regrazinha que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Primeiro, multiplicação ou divisão. Tanto faz quem você faz primeiro nesse caso, tá? Ou multiplicação ou divisão. Aliás, primeiro, potenciação, radiciação. Potência e raiz. Depois, multiplicação, divisão e, por último, a soma e a subtração. Tá? Então, nesse caso, eu coloquei o parêntese só para que não tivessem dúvida. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação, depois fazer essa divisão. Só que lembrando que nós estamos trabalhando com medidas. Aqui eu tenho 4 significativos, aqui eu tenho 2 significativos, perdão, 3 significativos. Então, meu resultado tem que ter 3 significativos. Então, vai ficar assim, 4,215 vezes 1,25, é isso, né? É igual a 5,26875. Ora, pessoal, essa resposta com 3 significativos vai me dar 5,27, porque eu jogo fora o 8. O 8 faz o 6 virar 7. Então, vai ficar 5,27. Aqui, ó. 5,27 mais... Vamos lá para aquela divisão. A divisão é 1,1 dividido por 0,092. Lembrando que eu tenho 2 significativos. A minha resposta tem que ter 2 significativos. Então, vai ficar 1,1 dividido por 0,092 é igual a 11,95 e vai números decimais ali, né? Então, eu só quero 2 significativos, vou jogar tudo isso fora. O último que eu jogo fora é o 9, faz esse 11 virar 12. Então, tudo aquilo ali representa o 12. Tá? Menos 3,643. 3,643. E aí, vamos lá. Agora que eu vou somar, subtrair, a regra é menor número de casas decimais. E, nesse caso, o menor número é do 12, que não tem nenhuma casa decimal. Então, esse número não pode ter nenhuma casa decimal. Como o 2 é menor do que 5, esse 5 continua desse jeito. Aqui eu não posso ter nenhuma casa decimal, mas aí quando você joga fora o 6, faz esse 3 virar 4. Então, o que eu tenho que fazer é 5 mais 12, 17. 17 menos 4, 13. Esse é o meu único resultado possível, operando com medidas, tá? Então, o meu resultado é 13, está aqui, ó. Aqui você tem 2 questões que seguem agora que falam sobre ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma aproximação que a gente faz usando potência de 10. Ou seja, a gente tem uma estimativa de um número muito grande ou de um número muito pequeno e quer representá-lo com uma única potência de 10. Aí você diz assim, essa estimativa é da ordem de tal potência de 10. É da ordem de milhares, é da ordem de milhões, tá? É da ordem de trilhões. Tá? Então, é assim que a gente faz. Então, vai ficar assim, quer ver? Você tem um recipiente com 3 mols de um gás. Mol é uma medida de matéria, tá? Quando a gente trabalha com gás ou partículas muito pequenas. Então, você tem ali o mol. Então, cada mol contém aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, em cada mol de qualquer gás, você tem essa quantidade de moléculas, tá? Isso aqui é uma aproximação do número de Avogadro. Então, esse recipiente perde meio mol. Ora, então se eu tinha 3 mols e perdi meio mol, eu fiquei com 2 mols e meio de gás. E eu pergunto qual a ordem de grandeza do número de moléculas restantes no recipiente.
Ora, para responder isso, eu preciso saber qual é o número de moléculas que ficaram no recipiente, né? Então, o que eu preciso fazer para descobrir quantas moléculas ficaram? Ora, eu tenho 2 mols e meios vezes o número de moléculas que cada mol tem. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas cada mol. Isso vai me dar quanto? Você pega, multiplica isso, vai dar 15 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que sempre que você vai achar a ordem de grandeza de uma estimativa, você precisa colocar aquele número em notação científica. Esse número não está ainda. Então, você tem aqui o 5 representa a ordem 10 elevado a 23. Para a vírgula vir para cá, eu vou ter que representar, então, na ordem 10 elevado a 24. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Ok? Aí, vamos lá. Se você usar, vamos guardar esse número, 1,24 vezes 1,5 vezes 10 a 24, ó, vezes 10 a 24 moléculas, tá? Então, se você usar a média geométrica, você tem que comparar esse valor com 3,16. E esse número é menor do que 3,16. Então, a minha ordem de grandeza vai ser aquela potência da notação científica ali, ó. Aí eu digo assim, o número de moléculas restantes no recipiente é da ordem de 10 elevado a 24 moléculas. Aí você vai lá na questão, olha, onde está isso? 10 elevado a 24 moléculas, está lá, ó. Tá ok? Se eu tivesse usado a média aritmética, ficaria assim, quer ver? 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas, eu acharia a mesma ordem de grandeza. Por quê? Porque você vai comparar isso aí com 5,5. E, me perdoem, tá? E 5,5 é maior também do que 1,5. Então, você continua tendo a mesma potência de 10 para representar aquela ordem de grandeza. Já na última questão, isso não... me perdoem, tá? Isso não acontece. Vamos ver por quê? Aqui, olha só. Aqui eu falo sobre Alpha Centauri, que é um sistema triplo de 3 estrelas, umas orbitando as outras, né? E aparentemente também deve existir alguns planetas nesse sistema também, tá ok? Talvez até com vida, sabe lá se um dia a gente vai descobrir isso ou não, né? Mas é o sistema mais próximo da gente. E aí ele está a 4,4 ano-luz do Sol, tá ok? Também pode se considerar que é da gente, da Terra, porque em relação a essa distância, a diferença entre a gente e o Sol é praticamente nenhuma, tá bom? Então, o que acontece? Ele diz que cada ano-luz corresponde a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. É por isso, pessoal, que não dá nem para usar o quilômetro em medidas astronômicas, tá? Porque vocês vejam, um ano-luz tem isso aqui. Se você for botar aqui esse número para o extenso, vai dar aqui 11 zeros aqui acompanhando o 95, tá? E isso é porque o Alpha Centauri é a nossa vizinha. Imagine aí você falar em estrelas que estão do outro lado da galáxia ou em outras galáxias. Então, tem que usar o ano-luz. E às vezes até o ano-luz fica pequeno para a gente falar das distâncias cosmológicas, beleza? Então vamos lá. Eu preciso saber então qual é a distância entre Alpha Centauri e o Sol em quilômetros. E como é que eu faço isso? Multiplicando a quantidade de ano-luz que nos separam pela distância equivalente a um ano-luz, que é 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. E aí, quando você faz essa conta, 4,4 vezes 9,5, olha, 4,4 vezes 9,5, isso vai me dar 41,8.
Então está aqui, ó, 41,8 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, que não está em notação científica, mas eu sei que esse 1 representa a ordem 10 elevado a 12. Logo, isso aqui em notação científica é 4,18 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, tá? Quem quiser colocar com dois significativos pode colocar 4,2 aqui, mas isso não vai ser importante no caso da ordem de grandeza, tá? Porque esse fator aqui vai influenciar pouco no resultado, se é 4,18 ou se é 4,2, tá? O que eu tenho que comparar é 4,18 com 3,16 se for a média geométrica. Tá aqui, ó. E esse valor é maior do que 3,16. Então, usando a média geométrica, eu digo que essa distância entre o Sol e Alfa Centauri é da ordem de 10 elevado a 14 quilômetros. Essa é a minha resposta se eu usar a média geométrica. Agora, se eu comparar 4,18 com 5,5, olha, é menor do que 5,5, que isso aqui é a média aritmética, tá? Então, eu vou ficar com 10 a 13 mesmo. Então, a minha resposta vai ser assim, quer ver? Ó, minha resposta é da ordem de 10 elevado a 13 se eu usar a média aritmética e é da ordem de 10 elevado a 14 se eu usar a média geométrica. Eu prefiro sempre, quando se tratar de ordem de grandeza, usar a média geométrica, beleza? Então, vamos lá. 10 elevado a 14 usando média geométrica está aqui, mas também tem essa como correto, olha, 10 elevado a 13 usando média aritmética. E foi esse, pessoal, o nosso teste que eu coloquei para vocês e que muita gente parece que ou não entendeu muito bem o texto ou não gosta muito de ler. Tá? Então, a leitura, eu vejo que hoje em dia a garotada gosta muito de aula no Meet, aula com o professor falando, e não gosta de ler. Mas são os manuais, são os livros onde a gente busca a maior parte do nosso conhecimento. O professor ele tira dúvida, ele complementa ali as lacunas que ficam dentro das nossas dúvidas. Tá bom? Então tem que aprender a ler, tem que interpretar o texto corretamente, entender o que a receita está sendo colocada ali dentro. Tá bom? Na semana que vem a gente continua com nosso conteúdo, tá? Eu acho que me parece que vetores, tá bom? E fica aí até o nosso próximo encontro na terça-feira. Vocês aproveitem então para descansar. Quem tem muita dúvida, é bom dar uma relida nesses textos, tá bom? Então fica um abraço a todas aí, um bom final de semana. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado a vocês a tirarem algumas dúvidas. Abraço, bom final de semana.